Então, bom dia, graça e paz a todos. Uma feliz e abençoada semana para todos. Irmãos, hoje o tema da nossa jornada espiritual de libertação é liberto das prisões espirituais. Que prisões são essas? Lá no Salmo 107, olha, anotem aí os textos, prestem atenção para depois não dizer qual foi o texto, me dá o texto. No livro de Salmos 107, 14, diz assim: tirou-os das trevas e sombra da morte, quebrou as suas prisões. Olha que maravilha! Então Deus, Ele quebra essas prisões, Ele abre essas prisões, Ele liberta dessas prisões. Tirou das trevas. Quando a gente está em trevas, quando a gente não tem Jesus na nossa vida, né? Quando a gente não tem Deus na nossa vida, quando a gente tem uma brincadeira, uma dinâmica, que você venda os olhos e você coloca assim várias plaquinhas escrito fome, miséria, violência, vícios. Em outras plaquinhas você coloca saúde, Jesus, amor, paz. E aí você distribui essas plaquinhas para as pessoas, escolhe uma e venda os olhos dela. Então, você vai dizer para ela assim: fulano, você aceita o que fulano tem na mão? Aí, por exemplo, a que tem na mão tem fome. A plaquinha que está escrito fome. Aí a pessoa diz assim, sim, ela tem que dizer sim ou não. Então ela aceitou a fome na vida dela. Aí vai, né? Tudo eu vou dizendo, vou perguntando para ele. Eu fiz essa dinâmica com as mulheres. Se você aceita, no final, ela aceitou coisa boa. Então eu disse, olha que bênção. Olha do que tu te livrou. Aí eu falei para ela, se livrou da fome, do vício, da violência, da miséria. Então, essa dinâmica, ela mostra como a gente fica cego sem Cristo na nossa vida. E nós vamos atirando em alvos que nos prejudicam, porque a gente está sem discernimento, sem visão espiritual. Então, esse tema, Liberta das Prisões Espirituais, baseia nisso. E aqui, em Salmos fala, né, que Deus nos tirou das trevas, desvendou os nossos olhos, e da sombra da morte também. O que é a sombra da morte? Eu já passei pela Vale da Sombra da Morte. 2 anos atrás, acho que foi 3 anos atrás, eu adoeci e eu ia morrer. Deus mostrou que eu ia morrer. E a minha preocupação ali, quando eu estava, fiquei muito fraca. Até hoje eu não sei se foi Covid, porque eu tratei em casa. Me tratei em casa, não fui para o hospital. E eu ficava todo o tempo com o meu computador ligado. Foi na época, gente, que eu iniciei as programações online. Foi nessa época que aconteceu isso. Eu iniciei as programações online, eu adoeci. Mesmo assim, gente, eu ligava o computador, né, e eu ia assim, me arrastando para iniciar. Foi quando eu pedi para Deus me mostrar pessoas para me ajudar online. Aí Deus foi me mostrando as irmãs para me ajudar online. E mesmo assim eu fazia, eu perseverei, não fiquei na cama não. E aí depois eu não conseguia, vocês acreditam que eu não conseguia nem ler a Bíblia, eu não conseguia nem me ajoelhar para orar. E aí eu escutava direto pregações, louvores. Esse foi um remédio para mim. E também 100% natural. Foi o meu remédio. E eu sonhei que eu ia morrer. E no sonho, diz que eu morta ali, né? Eu dizia assim, a minha preocupação era que eu não tinha feito nada para Deus ainda. Eu dizia, Senhor, eu não posso ainda partir porque eu ainda não fiz nada para ti. Ainda falta fazer muita coisa. Eu estava iniciando na programação online. E aí eu disse, aí eu me acordei, aí disse que eu orava, né? No sonho eu orava, vamos fazer uma oração mesmo de clamor e eu voltava. Aí eu me acordei, eu disse, Senhor, eu não estou cansada de estar doente, eu estou cansada, Pai. Se eu estiver preparada para partir, então me coloca no pó, me perdoa, eu conversei com Deus. Mas se não, Senhor, se ainda não terminei minha missão, então me ajuda, me levanta. Eu disse, Senhor, me levanta, porque eu estou cansada de ficar doente. Gente, foi essa oração ousada, né, que eu fiz para Deus. E Deus me levantou.
Deus me levantou depois dessa oração, as forças já foram voltando, né? E glória ao Senhor, estou aqui para contar essa experiência para vocês. Então, essa é a sombra do vale da morte. Muitos passam por essa situação, né? Às vezes por provação, às vezes Deus permite para tomarem uma decisão e poderem sair dessa prisão espiritual. Bom, também em João 8:32, ele nos fala, né, que quando a gente conhece Cristo, o que acontece? Somos libertos, não é isso? Diz assim, 32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, realmente ela liberta de todas essas prisões. Tem algumas prisões espirituais, que é o medo. Nós já falamos sobre o medo aqui. Né? Medo de pregar, medo de testemunhar, medo de sair para visitar, né? Medo de muitas coisas. E foi citado alguns exemplos de pessoas que venceram o medo. Irmãos, a gente vence o medo quando a gente tem 100% Jesus no coração. Nós precisamos ter 100% Jesus no coração. Amar Jesus. Se eu não amo Jesus, eu tenho que pedir, Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a te amar de verdade. Foi por isso, irmãos, que no passado, os cristãos, sinceros, eles eram jogados nas arenas com os leões. Eram feitas tochas humanas, os reformadores, né? Muitos foram mártires na fogueira, na guilhotina. E por que eles morriam ali felizes? Porque eles tinham amor em Jesus. A cura do medo é esse. A cura dessas prisões espirituais é o amor por Jesus, amor pelo seu trabalho, amor pela sua obra. Medo do passado, uma prisão espiritual do passado. Tem sempre volta, pessoas sempre voltam para o passado. Sempre estão pensando nas coisas negativas que aconteceram no passado. Não, você tem que fechar esse baú e jogar nas profundezas do mar. A culpa, alguma coisa que fez e ficou ali, poxa vida, fica se martirizando. Inveja, prisão, né? Prisão espiritual. Falta de gratidão também é uma prisão. Olha, gratidão, eu fiz um culto de ação de graça. Falando da gratidão, você ser grato traz tanta coisa positiva para você e traz a cura, enquanto que a ingratidão, ela só te traz problemas e dificuldade. Prisão também da solidão, prisões emocionais, elas causam sérias dores, frustrações, tristeza, insegurança. As prisões emocionais, elas trazem tudo isso na vida da pessoa. Quando você falou algo, né, que machucou alguém, aí você, poxa vida, por que eu falei aquilo? Não devia ter falado. Aí fica se remoendo. Então, enquanto a pessoa está viva, é a oportunidade de você chegar lá, pedir perdão, fazer as pazes, ter paz com todos. Mas quando a pessoa morre? É por isso, irmãos, que a gente serve um Deus maravilhoso, um Deus do impossível, um Deus que ele te dá oportunidades. Então, Deus, ele fala na sua palavra que a gente não deve deixar o sol se pôr. A gente estando no coração com alguma coisa pendente, né? Uma chateação, principalmente com o esposo, uma palavra má falando aos filhos, algo assim nesse sentido. E a gente tem que logo ir para a sala de audiência com Deus. Senhor, me ajuda, preciso pedir perdão, me ajuda a me dar essa oportunidade. E pedir perdão, estar em paz com todos, porque hoje estamos aqui, amanhã a gente não sabe se vamos estar aqui. Então, é o hoje, não é o amanhã. Também precisamos ser libertos da nossa mente, né? E umas dicas de libertação, né, é praticar a paciência. Precisamos perseverar. Perseverança gera paciência. Eu teve uma experiência que eu disse assim, Senhor, me dá paciência que eu não tenho. Irmãos, quando a gente pede as coisas para Deus, Deus não faz assim, ó, toma paciência. Não. Ele te dá oportunidades para te exercitar a paciência. Porque você tem, mas ela é minúscula.
Então, sabe o que Deus fez comigo? Ele me enviou uma criança de 1 ano para eu cuidar. E bem peraltinha essa criança, que era o meu sobrinho. Bem peraltinha mesmo. E mal criada, né? Daquelas que se joga no chão. E meu filho caçula, que é hoje o pai do Noah, ele tinha 13 anos na época. E eu era muito ativa, sempre fui ativa na obra de Deus, eu e meu marido. E nessa época eu tinha muito trabalho fora. Era trabalho social, a gente visitava idosos, visitava os orfanatos, ia para as favelas ajudar a fazer cultos públicos, muita coisa. Mas pensa que ele me vedou? Não. Tinha os cultos na madrugada na igreja. Eu enrolava ele no lençol, levava ele para a igreja. E ele sempre comigo, com a gente nas visitações, em tudo. Hoje ele tem 11 anos de idade e ele é um menino muito fervoroso. Muito fervoroso. Então, irmãos, nós precisamos ter essa paciência. E aí Deus foi me dando sabedoria de como lidar com ele, né? Mudou toda a minha rotina. Vocês sabem quem tem criança, a casa fica toda bagunçada, é brinquedo pra cá, brinquedo pra lá, né? E eu usava a cadeira quando ele fazia alguma coisinha, eu dizia pra ele, ó, você vai ficar aqui na cadeira de castigo porque você fez isso não é bom. E ele ficava na cadeira. E quando ele fazia alguma coisa, ele tinha um aninho, eu dizia, pode ir pra cadeira. Ele sentava na cadeira, eu achava até engraçado. E Deus foi me dando sabedoria que eu consegui ajudar na educação dele. Né? Na educação. Então, esse foi o método que Deus me mandou para mim exercer a minha paciência. Porque quem sabe, quem lidar com criança tem que ter paciência, né? Cuidar da saúde física. Sempre vemos, nós já tivemos aqui na leitura do livro Mente, Cada Personalidade sobre os exercícios físicos. Porque se você não faz exercício físico, você sobrecarrega o seu cérebro. E aí depois você tem problema na saúde. Controle o estresse. Eu convidei uma irmã para ela fazer uma palestra das mulheres, né, na igreja que eu sou dirigente. E ela contou a experiência dela, que ela assim começou a ficar muito estressada, que ela chegou a um ponto de começar a ter umas dores, que ela pensava até que ela estava com uma doença maligna. Foi no médico, a médica disse, não, você está tudo bem, não tem nem problema. Como, doutora? Se eu estou sentindo dor, como é que tá a tua vida? Então, ela, na casa dela tem um pequeno negócio, né? Aí ela cuida dos filhos, são 2 crianças, aí cuida da casa, cuida do marido, ainda trabalhava lá no, no comércio deles. Ela disse, você precisa ter um tempo para você. E fala aqui que nós precisamos ter uma atividade, tá? E ter um tempo para si. Nós precisamos fazer alguma atividade, aprender algumas coisas novas, isso é importante. Por exemplo, eu estou fazendo faculdade. Estou com 54 anos e resolvi fazer faculdade. Isso foi muito bom para mim. Está sendo muito maravilhoso para mim. E uma coisa também que eu quero fazer é o curso de Libras. Inclusive, irmãos, eu quero dar essa dica para vocês. Vocês precisam aprender Libras. No YouTube tem uma professora, a professora Nina, que ela é maravilhosa para ensinar Libras. Então, nós precisamos ter essas atividades. Respiração, para oxigenar o cérebro. Sair mais das redes sociais. Às vezes você tá com tempinho e você fica com seu dedinho, né? Ali. Precisamos disso. E o tempo para si. Então, o que foi que ela fez? Chamou o marido, olha, não tenho nada, é isso. Bora tirar um dia para nós? E aí ela disse aos tiros, às terça-feira, a gente sai com as crianças. A gente sai, vai pro shopping, ou vai na praia, ou vai almoçar fora, ou vai jantar fora. E ela disse que isso melhorou e as dores foram tudo embora. Então, esse é um meio de ser liberto, né, da mente. Em vários textos da palavra de Deus, fala coisas maravilhosas para a gente fechar. Eu já li João, né, 8,16, conhecereis a verdade, 8,31. Aliás, 8,32, que fala conhecereis a verdade vos libertará. Também eu quero ler na linguagem da Bíblia Viva, né, que fala Marcos 1, 23 a 25, que de uma cura, né, de uma libertação. De uma libertação. Eu vou ler aqui rapidamente, 25. Entre a multidão estava uma mulher que sofria, havia 12 anos, de uma hemorragia.
havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo que tinha, sem ter melhorado. Na verdade, piorava. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia e foi por isso que veio por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Então, sabemos dessa história, dessa mulher que sofria de uma enfermidade terrível. Essa enfermidade, ela era física, mas muitos estão com enfermidades espirituais, emocionais, financeiras. E qual foi a cura, gente? Ela procurou Jesus, ela procurou tocar Jesus. Esse toque é uma conexão mais forte, é uma intimidade mais com Deus. O que é intimidade com Deus? É você priorizar o seu momento de meditação, de comunhão com Deus. Nós estamos aqui em comunhão com Deus em conjunto, mas eu preciso ter a minha comunhão com Deus particular. Para tirar aquele momento para eu meditar na palavra, para eu orar, né? E cuidar também de mim. Então, nós vimos aqui, né, essa cura, essa libertação dessa mulher, que ela buscou Cristo. Está aí uma dica, né, que só Jesus para nos libertar, para nos curar. E em Gálatas 5, verso 22, diz assim, também na linguagem da Bíblia Nova Viva. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Outro remédio, o Espírito Santo controlando a nossa vida completamente. Nós devemos pedir isso: Senhor, me guia, controla a minha vida, me ajuda a tomar decisões corretas para tua honra e glória. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então, não precisarei mais andar em busca de honras e de popularidade que levam à inveja e aos maus sentimentos. Está aqui a cura. Então, nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos o quê? Ser completamente curados. E para finalizar, Colossenses 1:23 diz assim, 1:23. A única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes e seguros nela, forte no Senhor, convicto do Evangelho de que Jesus morreu por vocês e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Às vezes a gente fica oscilando, né? Fica questionando Deus. Por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor? Interessante, a Jomélia, ela contou aqui a experiência dela, né? A experiência dela. Ai, irmã Letícia, eu vim orando para a situação do meu filho. E aí terminou a semana de oração e eu, poxa, Senhor, cadê a resposta, Senhor? E Deus mandou uma resposta para ela muito interessante, que ela contou aqui, né? Que Deus colocou uma pessoa no caminho dela e essa pessoa contou a experiência dele de libertação, de cura que ele teve quando ele decidiu buscar a cura. E ela ficou assim, ela disse, quando ele me contou a experiência dele, que era pior do que o do filho dela, que o filho dela estava passando, ela disse, nossa, Deus é maravilhoso, né? Deus transformou essa pessoa, curou essa pessoa, ele vai transformar meu filho. E aí foi quando as portas se abriram para o filho conseguir, né, se cuidar nesse centro de reabilitação. Eu falei para ela, tá vendo só? Então Deus te colocou essa pessoa no caminho para te mostrar que ele não estava dormindo, ele não está dormindo. Porque a gente quer orar e quer logo que Deus atenda, como se ele tivesse obrigação de atender logo as nossas petições. Não, é no tempo dele, na hora dele. E quando você fica muito ansiosa e dá a resposta de Deus, aí que custa mais. Agora, quando você ora e pede e deixa ali, aos cuidados de Deus, é rapidinho que acontece. É rapidinho que acontece. Mas quando você fica naquela ansiedade de resposta, fica difícil.
Então aqui fala, né, que a condição é que nós devemos crer inteiramente, sem reserva, sem oscilação, na verdade, e ficar firmes nela, forte, convicto do evangelho de que Jesus morreu por você e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Esta é a notícia maravilhosa que chegou a cada um de vocês e agora está se espalhando pelo mundo inteiro. E eu, Paulo, me tornei ministro deste evangelho. Amém? Então vamos falar assim, eu, Alexandra, né, eu, Rita, eu, Abigail, Amém. nos tornamos ministro do evangelho. Porque nós somos isso, irmãos. Nós temos a verdade, temos essa responsabilidade de levar cura. E essa cura é Jesus Cristo. Amém?